Esse aqui não é um vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo... É claro que é um vídeo resposta. Caralho. Porra. O nosso lado é o quê, mano? Caralho. Não é um vídeo resposta. Não é? É claro. Começou mentindo já. Começou bem. Vai, vamos lá. E pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E Ué, eu não paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não... Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Uhum. Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. O pai fez, eu pintei a sala. Da vez que a gente... O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Gian. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Eu não destruí tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada... Tipo, beleza, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que foi causada porque eu era polêmico, certo? Uhum. E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas polêmicas. Por causa das polêmicas. Eu sou testemunha viva disso porque eu reagi a várias. Então, aí, tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow. Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. Como a gente já conversou, não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Flow ficou muito grande. Sim, sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim, sim. Entendeu? Mas muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Uhum. Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. Flow passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Teve um problema, teve momentaneamente, alguns não foram... Não, 100%. Talvez o que ele tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu você não destrói o Flow. Ele que tá falando como se tivesse destruído o Flow. Então, eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Ó, criamos uma coisa juntos aqui e o Monark foi lá e destruiu a parceria. Eu não destruí a parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei, eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. E eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? O que me deixou puto, que me veio fazer... eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? O que eu achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Sim, né? Então, se não tá pagando, Porra. Vivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente E outra coisa que me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato... assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, aí, eu conversei com o advogado... Aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Beleza. Eu assinei porque eu quis. Você assinou porque você quis. Certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora... Eu prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte, é o contrato que o Igor fez naquele momento em que tava fudido. Não foi o Igor que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui, que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa... Que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você disse. Mas um contrato sem você tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai perder metade da... Então,
num juros que não existe, Não, que mas você esse vai negócio perder Eu metade. conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão Entendeu? que eu tava também, né? Ah, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano, ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia, tá ligado? Sim, a Ou verdade... seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então, quando você sai, você deixa a coisa não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, Sim. de todo mundo ser considerado monarque, tá ligado? E o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele cuzão, momento, isso. tá ligado? Mas naquele momento específico, entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso. No dinheiro que você tinha. Você não tirou do dinheiro do... Com a galera. Mas ele... Sim. Entendeu? Olha, piorou. Se ele pegou emprestado, piorou, cara. Não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. Sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado pra E caralho. aí, não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que Acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a monetização. Mas tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após, que não foi Não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de reformulação. Mas beleza, mas você acha que... O Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou algo que existia, certo? Sim, transformou algo que tipo, existia. Você não pode... Só porque perdeu os patrocínios, não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas... E só Deus sabe se ia Mas ter aí de você volta. tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque Não, nada a ver, cara. Monark é uma empresa, é o CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se fuderam deixa eu viraram falar. Deixa eu falar. Cara, não é só isso. Não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que eu... Eles perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? A Esse homem equipe- quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, Ele cara. veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada ter equipe, ter os estúdios prontos, Então, mas esse ter povo... uma esse- rede de Ô, contatos, isso não vale Monark, nada. esse povo é funcionário. Mas veja- Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia Mas 20. aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até hoje. Gigantesco até E você acha hoje. que isso não é por causa do que era construído? Então, Mas mas é é isso claro que eu quero que dizer. era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas o acabar financeiramente Não, é quase ele a fala morte que da acabou de empresa, tudo. Monark. Não é quase a Quantas morte que empresas não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa. Mas veja... Quando foi a existe- última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? Mas, cara... Viu? E olha a relevância de uma Kodak. Mas existe uma relevância ainda do Flow? Ou você Ah. acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas tinha? Não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz?
Ele praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra modificar. Tinha algo pra modificar. Não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas, na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas ele quase não abria a boca. Você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas e o com a Flow, relevância, mas o Flow porque tinha as um pessoas hate ainda queriam, absurdo, mas eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele, conseguir esses. Ele teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, cara. Tá muito adrilles. Tipo, existia toda uma relevância. Tanto que o Rafinha fez uma campanha. Sim. Tipo, o Flow era nacionalmente conhecido. Nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, a rede de contatos. Mas essa lembrança também cobra. Isso é nada. Lembrança também cobra. Mas isso traz audiência, cara. Traz audiência. O fato dele ter o acesso a 1 bilhão de convidados, se fosse um podcast do zero que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark, é só o Monark. Ele praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha cabeça. E isso fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza, mas isso, isso só prova que existia uma comunidade com a qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Qual eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, não destruiu o Flow. Ele ainda tinha muita coisa. Tudo que ele tá, todo esse cenário que ele tá aí atrás, toda a equipe que tá junto com ele, tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai dizer que ele não herdou porra nenhuma? Não herdou nada? Não começou do zero? Ele não começa do zero, mas começa bem baixo. Não, começa com uma crise. Sim, ele começa com uma puta crise. Beleza, ele tem o mérito dele de ter conseguido... Esse homem teve que se renovar. De crise. Você fez bancada com esse cara e você sabe que o Igor que fez bancada com você não é esse aí. Esse aí teve que aprender a falar, esse aí teve que aprender a se comunicar, ele teve que aprender a apresentar. Eu assisti os primeiros Flow, mano, ele tava perdidaço. Veja, não quero retirar o mérito do Igor ter conseguido manter o barco funcionando. Sim. Não tô querendo retirar o barco, mas tinha um barco. E o barco tá andando legal. Mas tinha um barco. Tinha um barco. Ele herdou um barco. É isso aí. Não é como se o barco... Ele não começou construindo o barco da canoa. não foi destruído. Não. O barco não foi destruído. O barco tava com alguns furos. É isso aí. E ele remendou os furos do barco. Mas ele tinha a porra do barco. E botou o barco pra andar de novo. Mas tinha um barco. Sim. A nossa reputação... Que é o que eu tô falando. Mas a reputação só tinha caído pra militância. A maioria das pessoas ainda gostava. Tanto que você falou que o Monark Talks começou bem. Tinha gente assistindo. Mas é porque você é o vocalista. Não, mas e a reputação? Se a reputação tava destruída, ninguém ia assistir o Monark Talks, certo? Boa. Aí você tem um ponto. Exato. A reputação do Flow, eu vou argumentar que continuou maior ainda. Com esse cancelamento, só aumentou a reputação do Flow. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência caiu. Não, no primeiro momento não caiu, não. Até hoje eu acho que a audiência é bem menor. Hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência era recorde. O cara conseguiu recorde com os presidenciáveis. Mas aí você precisa levar um presidenciável. Não, a audiência no começo não caiu, não, cara. A audiência no começo caiu, Monark. Não caiu. Não? Não caiu, cara. Eu acho que você tá viajando nesse sentido. Ficou alta, começou a cair 2 anos pra cá. Nossa, eu tinha a impressão de que só ficou boa dos presidenciáveis pra frente. Não, ela começou a cair tanto que não tá boa hoje, né? Comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow.
eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance para ele? Eles demoraram 1 ano para começar a pagar, entendeu? Uhum. Então, tipo, eles tinham que me pagar alguma coisa. Eu construí a empresa e metade da parada é minha. Vai me tirar sem pagar nada? Tipo, óbvio, e eles pagaram um valor baixíssimo, relevante ao que o Flow é, ao que a gente tinha construído, como se o valor fosse alto. Foi baixíssimo, ainda era um contrato que eles só precisavam pagar se eles tivessem lucro. Quanto tempo foi depois? 1 ano depois. Não, quanto tempo foi tipo assim, deu o Monarch Day, quanto tempo tem até... No Monarch Day não, porque não foi a sua saída, vai. O dia em que você disse assim, ó, saí do Flow, quanto tempo foi até assinar o contrato? Foi no dia seguinte. Foi rápido assim? Foi. Mas por que você demorou tanto para receber? Começar a receber? Porque eles estavam passando por um momento difícil e eu não... E aí eles falaram, ó, a gente só pode começar a te pagar depois de 1 ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era quando começasse a dar lucro, entendeu? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcelas de 50 mil, que era o mínimo pelo contrato, entendeu? Aí depois passou 1 ano, deve ter começado a dar lucro, mas eles começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Por quê? Qual que foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é... Só caiu 25? Não, o argumento é a gente faz o que a gente quiser. A gente paga quanto a gente quiser porque te tiramos fora. Não teve nenhuma troca de ideia do tipo, pô, Monark, o bagulho tá louco, mas... Não, é só agora vão conseguir pagar 25. E eu aceitei durante muito tempo porque eu gostava deles, entendeu? E queria acreditar. Não viu maldade? Não via maldade, cara. Eu não via maldade. Eu achei que eles eram ponta firme, né? Mas estava enganado. Por isso não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. 50. Pagou metade, 25. Nunca chegou a pagar 50. Vamos ver se ele vai falar dos 25, ó. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. Não tem nada disso que eu teria que passar a marca pra ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui e você lê. Você lê o contrato. Não precisa ler, não. Mas no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca no contrato, não. Isso é mentira. Mais uma mentira do Igor. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Por que, família? Mas não pagou! Família, porque eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. O interessante é que ele fala que começou a pagar os 50 mil. Mentira, não pagou os 50 mil. Nunca pagou 50 mil, entendeu? Mentiu. Nunca pagou o valor do contrato, mesmo afirmando que tinha o lucro. Então, abri mão de muita coisa, fui me fuder pra caralho sozinho, sem ninguém, sem equipe, sem gente, sem a credibilidade, que você ficou assim com a credibilidade, não ficou do zero, porra nenhuma, entendeu? Eu só queria que você honrasse a merda do contrato, coisa que você nunca honrou, cara. Nunca honrou, e nem pra me responder, pra trocar a porra da conta. Entendeu? Aí você não quer que eu fique puto? Quer que eu fique o quê? Tomando no cu, calado? Por que tem que trocar a conta? Essa parte eu não entendi. Porque eu tive um problema com a conta. Ah, tá. Certo. Porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido. Entendeu? E coloca como se eu só destruí ele. Como se ele fosse o Flow. Flow era eu também, mas mesmo cara. que você tivesse feito, a partir do momento que comprou, acabou. Não tem mais Monark na equação, tá ligado? Mas você vê que ele fala assim, não, porque ele me destruiu. Não, cara, a empresa era minha e não foi destruído, cara. Você teve um problema financeiro por causa do cancelamento militante político, os caras que queriam acabar com a minha raça, muito porque eu fazia as coisas polêmicas que fez você ter isso aí que você tem, cara. Você não teria isso aí. Você não teria esse problema e essa solução, esse barco gigantesco, se não fosse eu, cara. Ele acha que eu só fudi ele, tá ligado? Só fudi ele. Eu não atirei ele de Curitiba mas eu vejo assim, ó, a partir do momento que comprou o BO, esquece o Monark. Esquece o Monark. Aceitou o contrato. Comprou o BO, aceitou o contrato, esquece. Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca.
como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu não... Tipo, já que ele tá falando do contrato, eu vou postar agora no Twitter o contrato e ele vê se tem alguma coisa de marca lá, falando que eu tenho que passar a marca. O contrato que já foi assinado, que já tá tudo certo. Tá tudo certo. Lá do contrato só tem as cotas societárias, que eu tenho que passar as cotas societárias. Não tem nada nesse contrato de marca, cara. Você tá mentindo. Não tem nada de marca nesse contrato, Qual que é a parada da marca? Porque a marca é minha, entendeu? A marca do Flow é minha, tá no meu nome, entendeu? E no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca pra ele. Não tem nada no contrato. Então ele não comprou a marca. Ele não comprou a marca. O que ele comprou, afinal de contas? Comprou a empresa, a holding. A sua parte não. Isso. Mas isso significa que amanhã depois você pode chegar e falar assim, ó, quero esse nome de volta pra mim. Sim. Então faz sentido a cobrança dele, mas isso não foi combinado, é isso? Não foi combinado, não tava no contrato, e aí? Não é o contrato? Assinou o contrato, bichão. A marca não tava no contrato. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um... Culpado de não me pagar o contrato. Ele não menciona, né? Você viu que ele não menciona? Que ele nunca cumpriu o contrato, nunca pagou os 50 mil, mesmo tendo afirmado que tinha o lucro pra pagar. Por quanto tempo ele te pagou os 25? Ele faz uns 3 anos que ele tem pago 25. 25. É. Caralho, 25 de 10 milhões? Parece uma que algumas Porra, pessoas tu vai morrer e não vai receber, hein? Então. Tu vai morrer velho e não vai receber. Pois é, que contrato de amigo, hein? Valeu. Agora que eu fiz a conta. Ó. Caralho, agora que eu fiz a conta. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Jean, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E... Peraí, por que tu não mandou pro Jean, que é o que ele vai cobrar? Por que tu não mandou pra mulher dele, que eu aposto que tu tem também? Eu mandei pra mulher dele. Tu mandou pra todo mundo? Mandei pra todo mundo. Falei, o Igor não quer falar comigo. Ela não respondeu também. Isso aí é caô, cara. O Igor é mentiroso, cara, infelizmente. Mandou pro Jean? Porque é o que ele já vai cobrar ali. Ah, pro Jean não, mas pra Mariana, a esposa dele, não tá valendo? Ó, não tem contato nenhum. Não recebi e-mail, recebi porra nenhuma. Ó, e outra coisa, eu já falei várias vezes, cobrei várias vezes, tá pagando 25 mil, ele sabia disso. Era só ele começar a pagar, pô. Por que nunca começou a pagar o contrato? Só cumpre o contrato, cara. Cumpre a porra do contrato. Bom... Não cumpriu o contrato, eu mandei mensagem sim pra Mariana, mandei mensagem pra ele, fui falar com o cara que era do jurídico, que deve ter falado com ele de tanto que ele sabe, certo? Cobrei na internet várias vezes antes de estourar, antes de cobrar de uma maneira mais enérgica. Não mencionou que nunca comprou o contrato. Mentiu falando que no contrato que a gente assinou tinha a marca, tava escrito que eu tinha que passar a marca. Não estava escrito no contrato que eu tinha que passar a marca, tá? É mentira, mais uma das mentiras. Mentiu várias vezes nesse vídeo, certo? E, pô, não quer cumprir o contrato, pô. Não quer pagar os 50 mil. Não falou que... Ele fala aqui, dá a entender que ele tá pagando 50 mil. Nunca pagou o contrato, tá bom? Nunca cumpriu o contrato. A verdade é essa. Você nunca cumpriu o contrato, cara. A verdade é que você... Ele mesmo falou, tem um vídeo lá falando, agora a empresa é toda minha. Agora tudo é minha. O fato de você de você ainda ser dono da marca do Flow implica em você ainda ter alguma parte ali? Por ele estar usando a sua... Veja, ó, eu tenho essa marca há 4 anos já, entendeu? Eu nunca quis usar esse poder que eu tinha sobre a empresa Flow, entendeu? E, sim, se eu quiser, eu posso forçar eles a não usarem a marca, entendeu? Ou eles podem pagar um royalty sobre a marca. Eu tenho esse direito. Tá no contrato que eu tenho que passar a marca? Não tá no contrato, cara. Eu vou expor o contrato. Vai lá no meu Twitter, @Monark, @Bruno M. Ayub.
Vai lá, você vai poder ler o contrato na íntegra e você vai ver que não tem nada no contrato que eu tenho que passar a marca pra vocês, cara. Então a marca é minha. E se eu quiser exercer direito sobre essa marca, eu tenho direito sim. Quando tava pra assinar esse contrato, teve essa conversa sobre a marca? Não lembro de ter nada de falar sobre marca lá, não. Porque eu tô estranhando o fato dela não estar no contrato. Eles esqueceram, Isso significa que essa marca não teve nem a conversa? Nunca falou da marca, cara. Nunca falou da marca. Eu acho que eles foi algo que eles não viram, entendeu? Porque isso aqui é o estranho, né? Você comprar o negócio sem comprar a marca. Bom, Você comprar a empresa... E o que foi comprado, então? O contrato é tão ruim pra mim e tem essa brecha deles também, entendeu? Um contrato horrível, um contrato mal feito. Não estava prevista a marca Nesse no caso contrato. foi mal feito pros dois lados. Nesse caso da marca, sim, e no caso do jeito que eles me pagam também. Beleza. Você vai falar que você tem que cumprir só o contrato, que tem que cumprir o contrato do jeito que tá? A marca não tá no contrato. Como fica juridicamente esse negócio dele só tá te pagando metade? É como se ele não tivesse te pagando? Tipo... Juridicamente, tipo assim, o seu advogado diz o quê? No contrato tá previsto que ele tem que pagar juros do que ele não pagou, entendeu? Então, nesse que é um juros caso... camarada também. É 1% de juros mais correção da inflação, um negócio assim. Que seria de 25 de cada 3 anos vai dar 48 meses, né? 24... Isso é R$1 milhão 36 com juros meses, e tal. 36 que ele tem que me meses. pagar porque ele não me pagou no contrato. Nossa, 36 meses. É isso. Ó, eu acho que o resumo é isso. O Igor coloca como se ele tivesse herdado porra nenhuma, como se não tivesse nenhum barco, tivesse começado do zero, só porque teve uma crise no momento que eu ajudei. Ele fala que ele reconstruiu... Não, eu ajudei porque eu aceitei sair, entendeu? Tipo, se eu não fosse seu amigo, tá ligado? E quisesse o melhor pra vocês, eu podia ter batido o pé e criado mó fuzuê na internet... E falado, não, vocês vão afundar junto comigo. Não foi isso que eu fazia. Eu podia ter afundado o barco naquele momento. Eu aceitei um contrato merda, um contrato filha da puta, entendeu? Que me deixa em desvantagem porque eu gostava de vocês, porque eu amava vocês, porque eu tinha construído todo esse... ele assinou porque ele sabia que daria pra te pagar e continuar vivendo. Também. E porque ninguém aposta em cavalo morto, velho. Sim. E porque eu assinei esse contrato porque eu amava vocês, porque eu gostava de vocês, gostava do projeto e aceitei me fuder. Eles falam como se só eles tivessem herdado uma bucha, né? Eu peguei o pior momento da minha vida. Você fala do pior momento da minha vida. Você não sofreu nem 1% do que eu sofri, cara. Fui perseguido pela justiça. Uma coisa que você sabe foi injusto, velho. Que eu tava fazendo a mesma coisa que a gente combinou lá atrás de fazer, que é falar sempre o que pensa, sem filtro, pra ser um podcast livre e autêntico. Coisa que você desistiu e falou que tem missão. Missão porra nenhuma. Você abandonou a missão, você abandonou o propósito do projeto pra sobreviver e ganhar dinheiro, cara. E essa é a verdade, tá? E eu não teria vindo aqui exposto essa situação toda se você tivesse cumprido a porra do contrato e me respondido, mano. Falei com várias pessoas. Falei com a Mariana, falei com você, falei com o cara que era o antigo CFO, entendeu? Você conseguiria entrar em contato comigo facilmente. Não é difícil você conseguir entrar em contato comigo. Você sabe disso, cara. Entendeu? Você não queria, você queria me ignorar pra fazer... sei lá o que, esses jogos psicológicos seu, cara. Só cumpre a merda do contrato e a marca, se a gente quiser, se você quiser a marca, a gente discute, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. A gente fica pra próxima. Obrigado por trazer. Obrigado pelo contraponto também, pra galera falar que eu não tô só dando a minha... Tipo, você defendeu ele várias vezes, inclusive, certo? Porque é as coisas que eu sempre defendi no meu canal, mano. Já foi apedrejado várias vezes por falar essas coisas. Pois é.